Com a implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, a arte se torna um componente curricular obrigatório nas escolas. 26 anos se passaram e os desafios e os obstáculos para que a arte seja uma realidade nos currículos escolares ainda continuam presentes e com grande intensidade. Destas dificuldades, parece que as questões referentes ao trabalho pedagógico se revelam como algo que chama a atenção, justamente por representar o contato mais direto entre o educador, o aluno, e as inúmeras ações e atividades que integram a rotina do contexto escolar. Pensar a pedagogia da arte na escola, integrando indivíduos que estão inseridos em uma sociedade multifacetada, dinâmica, orgânica e em constante transformação, parece ser algo que provoca nossas reflexões para as questões mais basilares no que tange a educação, principalmente quando o objetivo se torna a formação de sujeitos que precisarão encontrar na arte o suporte para uma atuação mais ativa e participativa na sociedade. Para compreender melhor o protagonismo da arte no contexto escolar, a nossa conversa de hoje e também da próxima semana do projeto Matutando Ciclos de Cultura trará o tema A Prática de Arte nas Escolas, o qual vamos matutar a partir do desenvolvimento deste diálogo formativo em 2 episódios, com a presença ilustre do grande mestre professor Estércio Marques Cunha. Meu nome é Alessandro da Costa, sou um homem branco, cabelos castanhos, de barba, tenho 1,84 de altura, estou na minha sala, onde está contido um piano, algumas esculturas, né, de compositores clássicos, e atrás, né, uma escultura de uma artista plástica. Sou professor de arte do IFG Campus Goiânia Oeste, onde também atuo como coordenador acadêmico do Departamento de Áreas Acadêmicas. Sou licenciado e mestre em música pela Universidade Federal de Goiás. Meu instrumento musical é o trompete. Como intérprete, eu tenho atuado no Quinteto Metais do Cerrado, no Grupo Trompetes do Cerrado, na Banda Tunico do Padre, e tenho participado de recitais de música de câmara em grupos diversos. Como professor de música, eu leciono nos cursos integrados ao ensino médio, no curso de licenciatura em Pedagogia do IFG Campus Goiânia Oeste. Minha vivência como intérprete e como professor de música, tem me levado a refletir bastante sobre os rumos da arte no contexto da educação escolar. A escola, como espaço detentor e promotor de arte e de cultura, se torna um ciclo altamente potencializador de diferentes formas de expressão humana. Pensar uma arte-educação, ou melhor, uma educação através da arte, como uma prática que precisa estar em constante avaliação e análise, precisa ser uma preocupação dos diversos agentes que dela fazem parte. Estércio Marques Cunha, natural de Goiás, na década de 1960, estuda piano e composição no Conservatório Brasileiro de Música, no Rio de Janeiro. Na mesma época, atua como professor na rede pública do estado da Guanabara. Em 1967, assume o cargo de professor titular no Conservatório de Música da Universidade Federal de Goiás. No final da década de 1970, parte para os Estados Unidos para cursar o mestrado e o doutorado em música no Oklahoma City University. Retorna para o Brasil no início da década de 1980, onde reassume como professor a cadeira de Harmonia Superior, Contraponto e Fuga no Instituto de Artes da UFG, permanecendo até o ano de 1995,
momento em que se aposenta das suas atividades acadêmicas da instituição. A partir daí, atua como professor do curso de especialização em música da Faculdade de Música Carlos Gomes, em São Paulo, e por algumas vezes como professor convidado do programa de pós-graduação da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal do Goiás. Atualmente, o professor Estécio tem realizado intensa atividade com a composição musical e, como educador, tem participado de palestra e tem oferecido suporte para inúmeros alunos que o procuram para estudar música e para desenvolver trabalhos de pesquisa em performance e educação musical. Professor Estécio, é uma imensa satisfação a oportunidade desta nossa conversa. Seja muito bem-vindo e se sinta bem recebido por toda a equipe que tem trabalhado para tornar possível esta iniciativa do projeto Matutando Círculos de Cultura. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Não sei se responderei as perguntas, mas estou às ordens. Quero dizer que o tempo que nós temos aqui é muito pequeno e que o assunto fica sempre no ar, mas que os professores, a comunidade nossa, eu estou aberto, estou às ordens sempre para responder o que for necessário. E aqui, acho que eu não preciso dizer quem sou eu, que é na sala que eu estou, porque você já falou agora há pouco aí, mas de qualquer modo eu sou um velhinho grisalho, pardo, estou aqui na minha sala de estudos, aqui na minha casa. Espero responder o que for necessário. Professor Estécio, ao longo da sua trajetória, você foi testemunha ocular da implementação de 3 LDBs, acompanhou inúmeros movimentos de educação artística, foi protagonista na formação de profissionais que têm atuado na educação escolar em Goiás e no Brasil. Você enfrentou muitos desafios e, dentre eles, com certeza, foi o de ter que explicar e mostrar para as pessoas a importância da arte na educação. Eu gostaria de te fazer uma pergunta bem simples e objetiva e que possivelmente seja uma dúvida de várias pessoas que não trabalham com o ensino da arte, sendo que parte dessas pessoas até mesmo pertencem ao ambiente escolar. Partindo da sua linguagem artística, pelo fato de você ser músico, compositor e educador musical, por que você considera importante a presença da música nas escolas? Bom, eu não considero, eu tenho certeza disso. É pena que a arte, a música... Vou dizer uma coisa primeiro. Sempre que eu falar música ou arte, eu estou falando a mesma coisa. Eu considero a música uma das artes de comunicação. Como eu sou músico, quase sempre os exemplos saem de música, mas estamos falando de arte de um modo geral. Eu acho que a escola é o lugar de formação do cidadão, certo? E que arte na escola é uma categoria, como ciência é outra categoria. Então, não é que ela é importante, ela é fundamental na formação do indivíduo. E é isso que a gente vai tentar explicar. O Paulo Freire, o grande Paulo Freire, ele define: a educação é simultaneamente uma teoria do conhecimento posta em prática, um ato político e um ato estético. Essas 3 dimensões estão sempre juntas, são momentos simultâneos de teoria e de prática, de arte e política. O ato de conhecer, ao mesmo tempo, cria e recria objetos, forma os estudantes que estão conhecendo. Quando Paulo Freire fala de ato político, ele está se referindo à formação do indivíduo na sociedade. Quer dizer, a sociedade é feita de indivíduos, mas esse indivíduo se desenvolve na prática social. E quando ele fala de um ato estético,
ele está se referindo ao desenvolvimento desse indivíduo. Desculpa. Ao desenvolvimento desse indivíduo. Então, dizer de educação estética ou de educação artística é a mesma coisa, é a formação do indivíduo. Abraham Moles é um grande teórico também, ele define estética no sentido amplo, é o estudo da maneira de sentir o mundo circundante, da posição do indivíduo nesse meio circundante. Na verdade, isso é o que a gente chama de percepção. E a gente deve refletir sempre que o Paulo Freire, ele poucas vezes ele usou o termo percepção nos livros dele, mas ele tá dizendo o tempo todo sobre percepção, ou seja, aquela capacidade do indivíduo com a sua própria história, com as suas experiências, dele reagir a estímulos externos ou internos. Ou seja, é aí que ele começa a conviver no mundo. Toda experiência de arte, toda a obra pronta de arte, ou o fazer de arte, está se remetendo sempre à percepção do indivíduo. Não é a razão do indivíduo, mas a percepção. E é preciso da gente lembrar de que, no processo de conhecimento, a percepção sempre antecede a razão. Então, só com isso não preciso dizer mais nada de que o processo, assim dizer, de que os processos de desenvolvimento da percepção são os processos de arte. É a prática de arte que vai desenvolver isso no indivíduo. Não é à toa que o Paulo Freire fala também, né? A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Ou seja, ele está dizendo, se você não percebeu o mundo, não adianta você querer conceituar esse mundo. É preciso levar o indivíduo, o estudante, enfim, aquele que tem informação, a perceber o mundo. Isso se dá pela atividade de criação. É aquela oportunidade do aluno dele dialogar, dele poder dizer do que ele está sentindo, mas dele fazer também. Então, essa é a função da arte na escola, é o desenvolvimento do indivíduo, ou seja, o desenvolvimento da percepção. E isso se dá pela prática de arte. Estamos conversando com o professor Estécio Marques Cunha acerca de a prática de arte nas escolas. Voltamos já. No bloco anterior, nós conversamos com o professor Estécio Marques Cunha sobre a importância da música na educação. Professor, eu percebo que você utiliza muito a expressão prática de arte nas suas falas. Inclusive, esse termo está no tema desta nossa conversa. O que você quer expressar exatamente quando você utiliza a expressão prática de arte? Aproveitando a oportunidade dessa pergunta, como você defende que deve ser a arte dentro do processo educativo na escola? Em primeiro lugar, existe uma preocupação muito grande na escola de ensinar alguma coisa, de
passar conteúdo. Acho que isso é um vício, pensar sempre que está ensinando, que está passando conteúdo, né? Eu acho que isso é um vício que se vê nas escolas, mas aqui eu não vou me ater nas outras disciplinas. Se há um vício geral, eu vou aqui apenas me ater nas disciplinas de arte, na música, nas artes plásticas, etc. Né? O conteúdo das artes é um conteúdo prático. Então, é difícil você querer ensinar arte, é preciso de praticar arte. Né? Daí eu dizer sempre de praticar arte na escola. Quando os professores estão aflitos em dar conteúdo, os professores de arte muitas vezes não sabem o que fazer na escola, mas qual é o conteúdo que eu vou dar? É porque está fugindo daquilo que se remete à arte na escola, ou seja, a prática. É preciso levar o aluno à prática de arte para ele conhecer o material. Lembrar sempre de que arte, eu disse que o conteúdo da arte é sempre prático. Arte, ou ars, significa ação. Todo o conteúdo da arte se remetendo àquilo do homem, do ser humano, que vai para a natureza, transforma essa natureza e cria objetos para a sua utilidade toda. Entre os objetos que o homem cria a partir da natureza, estão aquilo que nós chamamos de artes de comunicação. E é fundamentalmente as artes de comunicação que a gente lida com ela nas escolas. Né? A música, o teatro, a literatura, o desenho, etc. Mas a gente tem que lembrar sempre de que o homem não cria do nada. O que ele faz sempre é transformar a natureza, algum elemento da natureza. E nesse transformar, a gente tem que lembrar também que se a gente vive a civilização, essa civilização é como é que fala? É um repertório de obras de arte. Tudo que tem na civilização é obra de arte. Foi o homem que criou, transformou esse material. E é com isso que a gente quer lidar na escola. E não ensinar isso. É preciso levar o aluno primeiro, a ele perceber os elementos da natureza. E que, com esses elementos, ele pode se expressar, ele pode fazer alguma coisa, enfim, ele se integrar. Né? Na prática de arte, a gente está sempre dizendo que ela parte do trinômio criação, interpretação e fruição. Na escola, a gente deve começar sempre pelo processo de criação, de interpretação, só mais tarde levar o aluno à fruição. Eu penso que na escola deve-se dar isso através de exercícios simples. Eu, pessoalmente, começo sempre as atividades que eu tenho que fazer com a percepção, levando o aluno a perceber o silêncio. Acho que o mundo que a gente vive, o jovem ele não tem mais consciência do silêncio, e que é fundamental em tudo isso aí. Então, alguns exercícios simples, por exemplo, chegou na sala de aula, pediu os meninos para escutar o som que está vindo lá da rua, ou escutar o som que está acontecendo na sala vizinha. Então, o que ele está fazendo ali, na verdade, essa é uma estratégia para ele fazer silêncio, porque se ele não silenciar com ele mesmo, ele não escuta nada do que está acontecendo. Escutar no sentido que ele vai perceber. E o aluno vai perceber disso aí. Então, exercícios desse tipo, aqui a gente não tem tempo de estar descrevendo todos eles, mas exercícios disso, de perceber o silêncio, depois
levar o aluno a perceber o próprio corpo e o espaço que ele está. Isso é um início de percepção das coisas. Fazer com que esse aluno depois comece a trabalhar com sons do próprio corpo. E esses sons, vamos dizer, o som mais próximo que a gente tem, eu emitir o som, vocês estão escutando eu falando aqui, a minha fala e música usa os mesmos elementos que estão na natureza. Nós temos o som, temos o ritmo. E o som que a gente usa para a música é como o som da fala também. Não há diferença entre fala e música nesse sentido. Tá, a fala vai se referir a alguma coisa, e a música vai instigar a percepção. Mas os elementos são os mesmos. É a transformação, a organização dos mesmos elementos. Quando nós estamos falando de movimento, falando de ritmo, nós estamos falando de matemática também, de proporção, etc. Então, tudo isso está integrado na ação da percepção do aluno no conhecimento. E isso só se dá levando o aluno isso. Eu estou falando de experiências simples que ele vai fazer, de exercícios simples, de brincadeiras simples, que seja, que leva ele a perceber esse elemento e a possibilidade. É preciso ter um diálogo sempre com o aluno. Isso não é questão de música, é questão de escola. Não adianta deixar o aluno em silêncio e o professor falar, mas ele tem que ter o diálogo sempre. Aliás, nisso aí, quando eu disse de perceber o silêncio, eu jamais admito de que chegar na sala de aula e dizer para o aluno cala a boca. Isso é terrível, isso é agressão. Mas a gente cria estratégia do aluno, dele querer ficar em silêncio, dele querer escutar alguma coisa. Então, nisso aí está embutido uma outra questão, que é a questão da disciplina. Não existe disciplina, existe autodisciplina. A disciplina imposta é sempre falsa. É preciso do aluno ter interesse em alguma coisa, aí ele se disciplina para conseguir aquilo. Isso tudo está embutido nas práticas de arte. Eu digo disso aí, do aluno fazendo todas essas brincadeiras, esses trabalhos com o espaço, com o tempo, com a sua voz, tudo isso. A certa altura, em algum dia, nesses exercícios, ele está criando, ele está improvisando com esses elementos o tempo todo. Ele não está só vendo que aquilo existe, ele improvisa, ele brinca, ele é o que a gente chama de vamos colocar a mão na massa com as coisas. Em algum momento desse processo todo, eu já tenho pronto no aparelho de som lá alguma música, e coloco sem dizer nada para os alunos escutar uma música. E essa música precisa de ser não aquilo que eles escutam no cotidiano, mas como um acontecimento. Ele escutou, depois que ele escutou, a gente pode provocar ele a dizer o que ele escutou. Ele vai dizer o que ele escutou. Então, a fruição não deve ser dirigida. Aquela questão que a gente vê na escola muito, vamos escutar música agora. Então, gente, música clássica é que presta, música popular não presta. Não, isso não existe. Ou vamos escutar a música agora de um grande compositor e fala toda a biografia do compositor, tudo, e os meninos estão escutando o quê? Ele não está, aquilo é uma chatura. Mas se ele está vendo aquilo como um processo, se ele já praticou o som, se ele já organizou antes, tá vendo ali, ele vai começar e vai desenvolver rapidamente todo o processo dele de fruição da obra de arte. Ou seja, ele está preparado para a percepção dele e preparado também para opinar. Eu acho que por isso eu digo sempre de prática de arte na escola, o ensino daquilo que vai acontecer na escola, o que é preciso, entre aspas, de ensinar, ou seja, as teorias musicais, a história da arte, enfim, a grafia musical, tudo isso deve ser como consequência dos diálogos que vai ter na prática de arte na escola, certo?
Então, professor, maravilhoso, né? Fantástico. Por mim, eu ficaria aqui, né, te ouvindo o dia inteiro, né? Mas você mesmo bem chamou a atenção, né, para as limitações do programa. E assim, para aqueles que estão nos assistindo, né, no programa de hoje nós matutamos um pouco sobre a prática de arte na escola, né, com o professor Estércio Marques Cunha. Embora a temática seja um assunto, né, que nos provoca para várias outras discussões sobre a arte na escola, a intenção foi provocar uma reflexão mais aprofundada sobre o tema de uma prática educativa que precisa ser constantemente reinventada e transformada para estar alinhada com os reais anseios formativos do aluno na escola. Então, professor, em nome de toda a equipe aqui, né, do programa do Matutando, né, agradecemos ao senhor, assim, pela disponibilidade, né, e esperamos ter outra oportunidade, em um breve momento, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui. Para saber mais sobre a prática de arte nas escolas, vocês podem acessar os conteúdos descritos ao lado. Inscreva-se e venha matutar conosco nessa nova temporada do Matutando Ciclos de Cultura. Neste ano de 2022, vamos matutar bastante através do desenvolvimento e problematização da cultura e da formação humana.